Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Douglas e hoje eu vim dar continuidade ao projeto Escultor 3D, onde a gente realiza esculturas digitais 3D utilizando voxels. E agora na segunda parte a gente vai fazer um incremento na nossa programação para deixar essa criação de forma mais livre. Na primeira parte, que já tem um vídeo aqui, eu vou tentar deixar aqui em cima no card se eu não conseguir, mas tem no canal aí e vocês conseguem achar. Na primeira parte, nós utilizávamos a classe Sculptor para realizar todos os nossos desenhos que a gente necessitava para o projeto, para a escultura. Agora, nós utilizaremos um conjunto de classes e, basicamente, a nova ideia é o seguinte. Nós vamos receber um arquivo de entrada. Esse arquivo ele vai conter dimensões da matriz que a gente quer gerar para conter os voxels. Vai receber o que vai ser desenhado, se é uma caixa, um elipsoide, uma esfera, e também suas características, né, como cor, centro, e assim varia de cada um dos métodos, né, cada um do que você quer desenhar. E a partir desse arquivo de entrada, o nosso programa ele vai lê-lo, interpretá-lo e criar um objeto da classe Sculptor, fazendo com que saia, tenha como saída, né, um arquivo .off, que será um arquivo de visualização 3D com o desenho que a gente ordenou, que a gente colocou lá as ordens no nosso arquivo de entrada. Aqui, como vocês podem ver na tela, basicamente é o mesmo desenho que eu realizei na primeira parte do projeto, só que foi realizado utilizando esse novo meio. E eu também coloquei aqui uma esfera apenas para mostrar a classe PutSphere aqui. Mas vamos lá ao código, né? Aqui, como vocês podem ver, tem uma infinidade aqui de arquivos CPP e .h, mas basicamente o que explica essa quantidade de arquivos é que vários métodos da classe Sculptor eles se tornaram classes individuais. Como vocês podem observar aqui, o método CutBox, CutEllipsoid, CutSphere e assim por diante. E aqui na classe Sculptor ficou algo bem menor. Nós temos apenas 6 métodos, que são o método do construtor, destrutor, de setagem das cores, de colocar os voxels, de retirar os voxels e o método de escrita do arquivo .ff, que será o nosso arquivo de leitura. Então a classe Sculptor ela ficou relativamente bem mais simples, já que não contém tantos métodos quanto tinha na primeira parte. E agora, uma classe que é muito importante, eu acredito que seja uma das classes mais importantes para esse projeto, é a classe figura geométrica. Essa é uma classe abstrata. Ela vai ser responsável por interligar todos esses arquivos aí, todas essas classes, para realizar o desenho que a gente deseja. E como vocês podem ver aqui, a classe figura geométrica, a declaração é bem simples, como deveria ser, né, na verdade. Uma declaração bem simples, a gente tem apenas aqui na parte protegida as cores e a transparência. Temos aqui o construtor da classe e aqui começa a aparecer as coisas diferentes que torna essa classe como abstrata. Temos um destrutor virtual aqui, como vocês podem observar, a gente não declarou nada aqui para ele. E temos o método virtual void draw, que recebe como parâmetro um objeto da classe Sculptor. Esse método ele vai ser responsável por desenhar as diferentes coisas que a gente deseja, uma caixa, uma esfera, um elipse. Porém, aqui na classe figura geométrica.cpp a gente não realiza sua declaração. Como vocês podem ver aqui, eu tenho apenas declarado o construtor, que é o construtor padrão. Eu não declarei o método virtual void draw. Ele vai ser declarado em cada uma dessas classes herdeiras aqui, que é onde eu vou colocar as características do desenho, né, o que eu quero desenhar. Eu vou dar um exemplo aqui de uma das classes, por exemplo, a classe PutBox. Ela é declarada como uma classe herdeira da classe figura geométrica e nela a gente declara o método draw. E esse método draw, como vocês podem ver aqui no CPP, ele vai realizar basicamente o que essa classe realizava quando a gente chamava ela de um método lá na classe Sculptor, que ele vai percorrer uma classe, primeiro, né, setar as cores,
E como vocês podem ver aqui, a gente está utilizando o objeto T, que é o objeto da classe Sculptor, declarado aqui como parâmetro. A gente seta as cores e a transparência, e assim percorre a caixa e ativa os voxels nessa região. Basicamente, esse método ele vai realizar isso em cada uma dessas classes aqui que a gente tem, que eram métodos antigos da classe Sculptor. Agora, uma parte também muito importante é que a gente precisa ler um arquivo, como eu falei no início, e a partir desse arquivo interpretar o que tem nele para conseguir escrever o arquivo .off. E então eu criei aqui uma classe leitor arquivos, que é basicamente um interpretador. A gente vai pegar o que tem no arquivo e vai interpretar e criar o arquivo .off. Nós temos aqui a sua declaração, né? A gente inclui algumas bibliotecas que serão importantes. E como vocês podem ver, aqui nesse método leitor, eu tenho as dimensões que eu vou utilizar, que eu vou interpretar para a minha matriz, as cores, tenho o construtor e tenho esse vetor aqui, o vetor figura geométrica. Esse vetor ele é responsável por gerar uma lista do que eu quero desenhar, das estruturas que eu quero desenhar. Ele recebe um ponteiro aqui, né, um ponteiro de figura geométrica, e ele vai realizar essa listagem para desenhar o que eu quero na sequência, né? E aqui temos outros métodos, que são os métodos de receber as dimensões. Aqui no CPP, a gente inclui todas as bibliotecas, né, todas as classes que a gente colocou. Incluímos FString, já que a gente vai lidar com arquivos, e SSString para o fluxo de dados nos arquivos. Aqui temos o construtor padrão. E aqui começa o método de interpretação. A gente pode dizer que começa o método de interpretação, que vai ser onde vai listar cada um do que vai ser desenhado. Como vocês podem ver, ele recebe aqui um arquivo de entrada. E a partir desse arquivo, eu crio esse vetor chamado fix, que aí sim, ele vai conseguir vai conseguir listar as estruturas que eu quero. Eu criei esse arquivo aqui, que eu chamei aqui de entrada, que vai ser um arquivo onde a gente vai conseguir escrever nele. E o string, que é o fluxo SS. Declaro aqui mais duas strings auxiliares, que vai ser S e token. Eu vou abrir o arquivo, como vocês podem ver, eu vou abrir o arquivo aqui de entrada, que eu tinha colocado. Coloquei algumas mensagens aqui, para caso ocorresse erro na abertura do arquivo. E eu vou entrar nesse while. Esse while vai dizer que enquanto a leitura estiver sendo feita corretamente, eu vou ler cada linha desse arquivo de entrada, e assim eu vou conseguir interpretar o que eu desejo, né? Então eu coloco o if aqui, se a leitura também foi correta, eu limpo aqui o fluxo, né, para a gente não ter problema, e inicio esse fluxo de entrada. Bem, a partir de então a gente vai comparar o que o arquivo diz com o que a gente quer. Basicamente, a estrutura do arquivo vai ser essa. Eu vou trazer aqui para vocês. O arquivo ele vai, na primeira linha, mostrar as dimensões, vai trazer esse termo dim e as dimensões que eu vou querer na matriz. E por fim não, né? Em seguida, vai trazer o que eu quero fazer. Se é desenhar uma caixa, retirar um voxel, colocar uma caixa. E suas coordenadas, né? Suas coordenadas de acordo com o que a classe lá tem falando e também as suas cores. Basicamente, essa vai ser a estrutura do nosso arquivo que vai ser lido. Então, o que eu vou fazer é exatamente isso. Eu vou comparar cada um desses termos e assim vou fazer com que o fluxo se dê de acordo com o nosso arquivo que a gente quer, né? Por exemplo, se o que eu achei no arquivo de entrada foi dim, eu vou iniciar esse fluxo e colocar as dimensões da matriz, como diz lá o arquivo. E assim sucessivamente, eu vou fazer isso para todos as palavras-chave, a gente poderia dizer assim, né, que são putvoxel, cutvoxel, putbox, cutbox, putsphere, cutsphere,
e assim por diante, né? Todas as classes aqui de desenho que a gente possui. E quando eu realizo essa leitura e essa comparação, eu vou criar um novo, vou fazer a alocação aqui, desse novo objeto aqui em figs no vetor figs. No vetor figs com o pushback, né, que vai colocar ele na última posição. Então eu vou fazendo isso e vou listando o que eu tenho que desenhar. Vamos supor que o meu arquivo de entrada ele tem essa sequência. Eu vou listar as dimensões. Em seguida, aqui já trago aqui para o figs, para o vetor figs, o que eu quero desenhar, que é o que? Um voxel. Depois eu quero retirar um voxel e assim eu vou listando nesse vetor figs o que eu quero fazer e qual a sequência que vai ser desenhada cada um desses objetos para a criação da estrutura 3D. Por fim, a gente vai fechar o arquivo e vai retornar justamente esse vetor de figuras que eu chamei aqui de figs. E também temos aqui aqueles 3 métodos que eu mostrei, que são os métodos de retornar as dimensões da nossa matriz. Bem, realizando essa interpretação, a gente pode ir para o método main. O método main, basicamente nós vamos criar um sculptor, aqui um ponteiro, na verdade um ponteiro, que é o objeto da classe sculptor. Esse ponteiro é pelo fato da gente não saber as dimensões da matriz, ou seja, essas dimensões vão ser lidas através de um arquivo de entrada, então tem que ser um ponteiro para que possa se adequar a qualquer dimensão que a gente tenha lá no arquivo. Então, nós temos aqui o ponteiro, temos aqui esse objeto aqui da classe leitorArquivos, né, que vai realizar a leitura, a interpretação dos dados do arquivo de entrada. Temos novamente aqui o vetor figs, e aqui a gente declara qual arquivo que vai ser lido. Nesse caso eu coloquei o arquivo entrada.txt. Como vocês podem ver aqui, esse é o arquivo de entrada.txt, que é basicamente o mesmo arquivo que eu mostrei aqui a vocês anteriormente, que é o arquivo que vai ser responsável por desenhar aquela taça que eu mostrei no início. E ele vai ser escrito dessa forma, ele é o arquivo que vai ser lido. E a partir daí a gente faz a alocação dinâmica do objeto T1, que é o objeto da classe Sculptor, de acordo com as dimensões da matriz que vão ser retornadas utilizando os métodos da classe leitorArquivos, que é o interpretador, o nosso interpretador. Quando ele lê o arquivo de entrada, ele vai interpretar quais das dimensões a gente quer para aquela matriz e assim vai ser realizada a alocação dinâmica. Aqui a gente vai percorrer aquele vetor figs que eu falei. Nós vamos percorrer e desenhar cada um dos objetos que tem nele. Por exemplo, vou pegar aqui novamente o arquivo de entrada. Aqui a gente tem putbox e 4 cutvoxels seguidos. Então, esse laço de repetição aqui vai fazer com que vá se desenhando isso na sequência. Eu vou desenhar a caixa e vou retirando os voxels. E, por fim, eu mostro aqui, eu realizo o draw, eu faço o desenho aqui. Eu vou percorrer todo o vetor até seu tamanho, como vocês podem ver aqui, fix.size, e vou realizar o desenho utilizando a classe Sculptor. Por fim, a gente basicamente vai realizar a impressão do arquivo .off, que vai sair aqui na forma desenho.off, utilizando o método writeOff, que é o método da classe Sculptor. Aqui a gente apenas vai liberar a memória do vetor de arquivos FIG e também vai deletar, liberar a alocação dinâmica que a gente realizou para o objeto da classe Sculptor. Agora a gente pode rodar o código aqui para mostrar a vocês como está funcionando, né? Ele vai ler esse arquivo de entrada, vai aqui dizer aqui na saída, no console, o que está realizando. Vocês podem ver que ele está abrindo. Ele informa que está abrindo o arquivo de entrada, eu coloquei essa mensagem. Ele vai colocar desenhando para cada uma daquelas estruturas que contém aqui no arquivo de entrada. Ou seja, cada uma dessas estruturas ele vai escrever aqui que está desenhando. E por fim, vai salvar o arquivo .off. E aqui nós temos o arquivo de desenho.off, que, como a própria extensão já diz, ele já vai ser escrito na extensão off.
eu posso fazer o download desse desenho. E quando eu abrir aqui, utilizando o MeshLab, vocês vão ver que vai ser gerado exatamente aquela estrutura da taça que eu mostrei no início do vídeo. Ó, como vocês podem ver, gerou aquela taça. E como eu falei no início, eu coloquei apenas essa esfera aqui para mostrar a utilização da classe PutSphere, já que eu não tinha utilizado aqui na parte de baixo da esfera. Então, basicamente é isso, essa parte 2 do projeto, com a utilização da classe abstrata, a utilização desse interpretador para que a gente consiga pegar um arquivo qualquer, né, contanto que seja na estrutura que a gente deseja, e a partir daí ele possa realizar a escultura 3D sem que a gente tenha que ir programando cada uma dessas partes, né? Eu particularmente achei mais fácil essa forma de desenhar utilizando um arquivo de entrada. A única parte que fica um pouco mais complicada é essa parte de setar as cores em cada um dos métodos, mas fora isso eu acho bem mais dinâmico a forma de escrever, de desenhar utilizando dessa forma. Então é isso, espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado e até a próxima.